Cada irmã mais do que uma vencedora e cada irmão mais do que o vencedor. Ô, glória! Quero também agradecer ao pastor William pela oportunidade, a confiança, a pastora Marge, a bispa Isabel, bispo José, os ministros de louvores, a pastora Sônia, todos, né? Quero agradecer a cada irmão e irmã. Tá. Obrigado. Uma segunda-feira gostosa, né? Uma chuvinha. Às vezes gostoso ficar em casa, comendo uma sopinha, descansando depois de um dia de trabalho, né? Mas olha, eu e você estamos no melhor lugar. E hoje tem uma palavra do céu derramada nas nossas vidas, que eu creio em nome do Senhor Jesus que vai fazer um grande efeito em minha vida e na tua vida. Senhor Jesus Cristo, uma palavra de Jesus, uma palavra lançada na minha vida e na sua vida, pode mudar nossa história por completo. Nossa família, nossas finanças, em nome do Senhor Jesus. Sei que o pastor já orou, mas vamos fazer mais uma oração e que cada irmão aqui possa apresentar a sua família, seu filho, sua mãe, seu esposo, sua esposa, os que não vieram também, os que por um motivo ou outro não puderam vir, estão em viagem, né, estão em casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, na tua casa, para ouvir a sua palavra, Pai, que é pura, que é verdadeira, que é lâmpada para os nossos pés, Pai. Luz para os nossos caminhos, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa casa. Cerca, Senhor, com os seus anjos, Pai. Vai protegendo, Pai, a nossa família, os filhos, as filhas, a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, os filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que cada necessidade, Pai, seja suprida pela tua misericórdia e bondade, Pai. Se haja alguém doente, Pai, em nome do Senhor Jesus, receba a cura pela palavra profética do Senhor Jesus Cristo, Deus. Abre portas onde não existe, Pai, e dá vitória a cada filho e filha do Senhor, Pai, para louvor, glorificação e exaltação do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é A Pesca Maravilhosa. Oh, glória! Ela está em Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Pesca maravilhosas, os primeiros discípulos. Que vai ter algumas orientações, direção para as nossas vidas. E o milagre sobrenatural. Todos os irmãos acharam? Amém? Pesca maravilhosa de Lucas 5, capítulo 5. Os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Afasta-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira
tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão e Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, porque sou um homem pecador, pois que espanto se apoderar dele e todos os que com ele estavam, por causa dessa pesca que havia sido feita. De igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, agora em diante será pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiam. Oh glória, aleluias. Essa é uma parte das escrituras bem conhecida, a qual Pedro, que qual tinha uma habilidade, sabia, conhecia sobre mar, conhecia sobre pesca, era a sua profissão essa pescaria. Provavelmente aprendeu com o teu pai, com os teus avós, tinha experiências e habilidade no que ele fazia. E ele falou, bom, vou trabalhar conforme eu sei. E a Bíblia fala que eles bateram rede, bateram as tarrafas, esticaram as redes e nada apanharam. Olha, às vezes na nossa vida temos habilidade em várias áreas. A gente já percebeu que parece que tem um momento que as nossas sabedorias, as nossas habilidades, parece que não funciona. Você imagina eles bem treinados, batendo. E mais uma, tem muita gente que colocava a expectativa neles. Tinha a família esperando o recurso, pois era a área que eles ganhavam, era o salário, era a finança deles. Vamos dizer, a peixaria estava aguardando a vinda dos peixes. Mas, o que deve ter pensado? O que está acontecendo? Poxa, eu tenho tanta prática nisso, sei pescar, e nada está acontecendo. Às vezes na nossa vida há um momento que parece que nada está acontecendo. Parece que está parado. Estou orando, não estou vendo resposta. Estou levantando um jejum e parece que não está acontecendo. Estou me esforçando. Mas olha, a persistência e a fé e uma palavra do céu, do Senhor Jesus, liberada na minha e na sua vida, pode fazer uma diferença tão tremenda. É um de repente na nossa vida. Você dorme num jeito, dorme com sua oração, com seus sonhos, projetando aquilo, e quando você acorda, começa o milagre. Oh, glória, aleluia! Começa aqueles sonhos que tão sonhado começa a se realizar. Oh, glória! Aquele pedido de oração, olha, veio a realidade. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus chega à praia, perto daquela lagoa, e ele começa a pregar. E ele pede aquele barco, ele entrar dentro, afastar um pouco para ele semear a palavra. O barco não tinha pão, ou seja, o barco não tinha peixe, mas Jesus tinha a palavra, tinha o pão para saciar aquela multidão que estava em volta. E quando abrimos a nossa casa para o Senhor Jesus, grandes coisas começam a acontecer. Eles abriram o barco, ele emprestou o barco. Prestamos a nossa casa, nosso carro, nossa vida e o nosso coração para Jesus, a nossa vida, em dispor, em falar do amor dele, falar que ele é bom, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma, que ele realiza sonhos. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Há uma recompensa. Tudo
há uma recompensa. Jesus, hoje você veio aqui, deixou o conforto da tua casa, mas Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Ele é galardoador daqueles que buscam e esperam e confiam nas suas maravilhas. E agora, Jesus, depois de ter lançado a tua palavra, lançado o seu pão, ele vai dar uma ordem novamente para os discípulos. Oh, glória! A ordem é, olha, vá novamente. Vá novamente onde houve um fracasso. Vai novamente onde houve essa derrota. Vai novamente aonde, com todas as suas habilidades, você não conseguiu. E lança a rede. Pedro olhou e falou, olha, eu trabalhei a noite inteira, eu entendo de pesca, mas pela tua palavra, pela palavra que o Senhor está falando, eu vou lançar minha rede. Olha, creia, em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus está lhe perguntando qual é a situação que você vive que você não está conseguindo romper. Qual é o sonho que ainda não realizou? Qual é a área da finança que ainda aparentemente está travada? Ou a área da saúde que não vê a cura? Ou a área do filho ou da filha? Em nome do Senhor Jesus, pela palavra do Deus vivo, a qual foi falada para Pedro, lança a rede, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha em nome do Senhor Jesus em nossas vidas. E que milagres venham acontecer. Porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele não muda e não mudará. É a nossa fé em ação, crendo que Ele é poderoso para fazer. Então, quando eles pegaram a tarrafa, a rede e lançaram, algo ali aconteceu. No invisível na água, quando eles foram puxar aquela rede, ele olhou e falou, mas será que está enroscado? Mas estou fazendo força, o negócio não vem me ajudar. Eu não estou fazendo força, o negócio está enroscado. E ali quando começa a puxar, a palavra de Deus fala que a rede foi tantos peixes apanhados, tantos peixes, Deus sabia onde estava o cardume, no lugar certo. Oh, glória! E ali, ó, aquela bênção, aquela fartura, aquela multiplicação extraordinária acontece. Oh, glória a Deus, aleluia! Você imagina? Aquilo que ele tentou a noite inteira, orou, persistiu com as suas habilidades, agora está vendo com teus olhos. Oh, glória! Você e eu, irmãos, né, vamos sorrir, nós vamos se alegrar de ver a nossa resposta das orações. Oh, glória! Em nome do Senhor Jesus Cristo, ver esse dom de prosperar, de enriquecer, de multiplicar, de ver os teus sonhos, de ver você entrando na tua casa própria assim, falando, oh, glória, muito obrigado pela minha casa própria, não só a minha casa, pois eu vou doar uma outra casa também, vou doar para o meu filho que está precisando, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou comprar a minha caminhoneta, vou fazer as minhas viagens do sonho, porque Deus é poderoso para multiplicar. Às vezes a nossa conta está com uma quantia pequena, Deus é poderoso para ir lá e fazer um reboliço assim, ó. E você olhar e falar, meu Deus, que maravilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso, oh glória. Fazer sonhos se transformar em realidades. E os sonhos deles aqui estavam todos felizes, que a bênção foi tão recalcada, tão sacudida, tão transbordante na vida deles, tiveram que chamar outro amigo, outro barco, ó, nos ajuda aqui, ó. A bênção vai cair sobre as nossas vidas e vai ser ainda
Oh, glória, transportada para outros. E é tão gostoso quando a gente tem para ajudar. Olha, aconteceu uma bênção financeira e fala, pastor, prepara o terreno aí, faz a escritura, faz o desenho, e nós vamos construir um templo gigantesco, em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está soltando a rede e vai trazer muitos jovens, vai trazer muitos casais, vai trazer muitas pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Olha que gostoso é isso, você ser um participante dessa história, aleluia, louvado seja Deus. Chamar os drogados, pessoas com vícios, comprar uma chácara, pôr uma clínica de recuperação. Oh, glória, aleluia. Deus é poderoso. Olha que milagre maravilhoso. O que aquele cenário de fracasso, de derrota, foi transformado num cenário de vitória e de conquista, para louvor e glorificação do nome de Jesus. Oh, glória. E você imagina olhar isso aí e ver nos olhos físicos esse milagre? Que maravilha. Que alegria no coração. Foi embora toda a decepção, foi embora aquela angústia, foi embora aquela preocupação, foi embora a vergonha. E Jesus deu dupla honra na vida dos seus servos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que é interessante também, que eu estava meditando, sobre peixe também. Lucas, Mateus 17, capítulo 24 e 27. Nós estamos falando sobre peixe, sobre provisão financeira. Tá, é Mateus 17, 24 ao 27. Fazendo uma gentileza, 24. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos duas dracmas, vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Coloca até o 27, por gentileza, fazendo um favor. Obrigado. E dos outros. Respondeu Pedro, Jesus lhe disse: então os filhos estão isentos. 27. Mas para não causarmos motivos de tropeço a eles, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca, e você encontrará uma moeda e de um starter. Pague entre eles para pagar o meu imposto e o seu. Olha que maravilha. Os cobradores de impostos do templo, eu acredito que pessoas maiores de idade pagavam o imposto do templo para ajudar nos custos das despesas. E um falou: você e o seu mestre Jesus, vocês não pagam o imposto? Não, pagamos. Aí Jesus dá uma ordem para ele: vai lá, pega um peixe, pesca. Dentro desse peixe vai ter uma moeda. Você vai pagar o teu imposto e você vai pagar o meu imposto. Olha, você já imaginou? Um recurso, um dinheiro, aonde é que ele veio? Dentro de um peixe? Não é um milagre? E ele foi confiante e crendo, porque ele já tinha tido uma experiência. Ele falou: se o barco saiu em pico, cheio de peixe, isso aí vai ser, né? Esse milagre eu quero ver aos meus olhos. Foi lá, pegou, lançou a sua varinha, pegou um peixe, e dentro desse peixe tinha uma moeda para pagar a tua conta. Olha,
Esse Jesus Cristo tem poder de trazer uma existência, de trazer um recurso, de trazer um sonho, uma realização das mais variadas possíveis, das maneiras mais que nós nem conseguimos imaginar. Você imagina? Dentro da boca do peixe pode ter a tua casa própria? Ô, glória! Pode ter a tua empresa, uma ideia do céu, a tua viagem, teu carro. Aí esse dia eu fui lá na exposição, foi a minha esposa. Aí lembrei da bispa, que ela estava falando do mar, da rã. E a gente tem que usar a nossa fé. Entrei dentro de uma rã daquela. Falei, Deus, em nome do Senhor Jesus, ano que vem já vou vir comprar essa rã aqui. Em nome de Jesus. Não essa, mas o mesmo modelo. Ô, glória! Tem que ter uma fé ousada. Em nome de Jesus. No momento eu não tenho. Mas o meu Deus, que financia, Ele proverá todas as coisas. E é para louvor e glorificar o nome dEle. Amém? Olha, é verdade. Meu Deus do céu, aí a palavra está... Oh, Deus maravilhoso, aleluias, louvado seja Deus. E foi no mar aqui que trouxe recursos. Foi na água, trouxe o peixe, trouxe a moeda para pagar o imposto. Oh, glória, aleluias. Teve uma amiga, irmã, e ela orava assim, ela falava, Deus, traga meu Isaac aqui na igreja. Traga meu Isaac aqui na igreja, pai. E o Espírito Santo falou para ela, ó, quando eu trazer o teu Isaac, quando ele falar algo, você vai sentir. E ela, um dia lá na igreja, entrou um rapaz, sentou atrás, e deu um glória a Deus. Ela olhou para trás, o Espírito Santo testificou, o coração ficou batendo mais forte, deu aquela tremedeira, e eles se conheceram, se casaram. Eu e a Rose fomos padrinhos de casamento deles. Que gostoso, gente. Olha, que maravilha. Do jeito que ela pediu. Falou, Deus, você vai sentar, ele vai estar atrás. Eu vou ouvir a voz e vai ser o amor da minha vida. Oh, glória. Então, a fé, crer, acreditar, confiar, esperar, mesmo que faça tempo que nós estamos pedindo, estamos orando, estamos insistindo, parece que nada está acontecendo, parece que está fechado, mas pode ter certeza. Olha, é de repente, a porta se abre. É de repente, surge uma ideia extraordinária do céu e essa ideia muda a história, não só minha, mas da minha família, das pessoas que estão ao meu redor. Aleluias. Um dia essa empresa pode, dar um salto e seus produtos, seus móveis, pode ir para outras nações, oh glória. Até abrir uma outra lá também para facilitar. Pedir, insistir e crer para a glória de Deus. Por gentileza, vamos para mais um Milagres. Lucas 9, capítulo 9, versículo 13 e 17. Fazendo um favor. Levar um pouquinho mais para frente. Amém? Lucas 9, na verdade começa do 10. A primeira multiplicação de pães e peixes. Lucas 9, versículo 10. Aí vai até o 17. Primeira multiplicação de pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito.
E tomando-o consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu ele e recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se ele, os 12 discípulos, despede-lhe a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e acham o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas eles lhe disse: dai-lhe vocês de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todos este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, e disse então aos discípulos: fazei assentar em grupos de 50 e 50. E assim fizei, fazendo assentarem todos. Tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu, e deu-os aos discípulos para porem diante da multidão. Comeram todos, saciaram, levaram do que lhes sobrou 12 cestos e 12 pedaços. Bom, aqui também é outro milagre de multiplicação. Eu estou com essa Bíblia, a letra pequena, estou sem o óculos, está meio ruim para ler. Mas outra multiplicação, somente na mão de Jesus Cristo, aquele pouco, o pouco que nós temos, pode se transformar em muito. Somente na mão de Jesus. O pouco de conhecimento que eu sei, Deus pode acrescentar sabedoria extraordinária, como a sabedoria de Salomão. Um pouquinho de sabedoria que eu tenho, nas mãos de Deus, Deus pode derramar uma unção. Nas mãos, talvez eu tenha um pouco de recursos, mas na oração, apresentando a Deus, apresentando a Jesus, isso pode se multiplicar muito, muito. Agora você imagina, no meio de um deserto daquele, com tantas pessoas que tinham. A Bíblia fala de 5.000 homens. Ainda tinha as esposas, as mulheres e as crianças. Todos eles ali estavam já há dias acompanhando Jesus, ouvindo a palavra. Olha que gostoso, a multidão ia acompanhando, os milagres iam acontecendo, pessoas sedentas ouvindo a palavra, algo extraordinário. Então eles não mediam esforços, eles saíram de um lugar e iam para outro, ficavam, se chovia, eles davam um jeito de se esconder no frio e estavam ali. Mas Jesus olhou para aquela multidão e falou: nossa, mas se eles forem comprar alguma coisa, eles estão com fome, já faz dias que estão aqui, pode até uns desfalecer no caminho. E o que temos para comer? Agora você imagina hoje, com todo esse recurso que nós temos, com todo esse recurso, qual é um restaurante que se você ligar e falar assim: eu preciso de 5.000 marmitex, fora as crianças, tem muito mais ainda, e eu preciso que você traga agora. Não tem nem condições, com a mais tecnologia avançada do dia de hoje. Mas Jesus, nas mãos de Jesus, viu um menino que estava com o teu lanchinho, com o teu peixinho, com o teu pão, e olhou, falou: o que tem? É até uma brincadeira, né, falar para Jesus, mas 5 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos? Não tem lógica. Mas me traga aqui. Me traga aqui. Agora, já imagina quem estava ali e viu aquele milagre aos olhos nus? Ele olhou, ele apresentou a Deus, agradeceu, colocou no cesto. As pessoas tiravam, colocavam, transferiam no outro cesto. Quando voltava, o cesto estava cheio de novo. Pegava o pão, quebrava, dividia o pão voltava a ele novamente. Colocava no cesto o pão, distribuía, o cesto voltava a encher de novo, o peixe voltava a encher de novo. Olha que milagres. E eles vendo aquilo ali, e poderia comer à vontade mesmo, até encher a barriga mesmo, comer à vontade com fartura, ô glória. E ainda sobrou. Olha que Deus maravilhoso. Vai sobrar na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus.
vai sobrar alegria, vai sobrar unção, vai sobrar condições financeiras, vai sobrar. Vocês vão olhar assim e falar, nossa, mas tá tão gostoso ficar perto de você, você tá tão feliz. Olha, eu cheguei aqui triste, mas agora já tô alegre. A sua alegria me radiou. Oh, glória! E é tão gostoso, irmãos, a gente, quando chega numa igreja, e aonde a gente vê esse amor pelos irmãos. Quando eu entrei aqui na igreja, nossa, quando eu coloquei o pé aqui dentro, sabe quando você sente aquela atmosfera de amor? Aquele amor verdadeiro, aquele sorriso gostoso, aquele abraço gostoso, a criança dando aquele, oi tio, você vê aquele amor puro, mas que gostoso, mano. Mas que gostoso, aqueles jovens educados, inteligentes, mas que gostoso, gente, que maravilha. E começa a haver uma mudança, igual o bispo disse, se você insistir, irmão, não desistir, continuar, persistir, não importa. Eu estou orando, parece que as coisas que está até piorando. Não insista, persista, não desista. Você vai ver o teu barco ficar em pico, as suas redes se arrebentando da provisão do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver a multiplicação, não só na sua casa, na sua família, como seus vizinhos e amigos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã por essa oportunidade de ter levado essa palavra de multiplicação, de ânimo, de milagres extraordinários. Esses são alguns dos milagres que está aqui, que Jesus realizou. E ele disse que nós vamos fazer obras maiores do que essa, para glorificar o Deus Todo-Poderoso através da ação, intercessão do Espírito Santo, nosso amigo fiel, verdadeiro, intercessor, amável, ele nos entende, nos compreende, ele é o nosso amigo fiel. E ele, como um amigo fiel, ele honra, o Espírito Santo de Deus honra a nossa fé. Vendo que esse milagre é para glorificar a Deus, aguarde e em breve nós vamos ver testemunhos para a glória e louvor e adoração desse Deus vivo. Deus é maravilhoso, não mudou e nunca mudará. A Bíblia está recheada de milagres e maravilhas. Às vezes a pessoa acha assim, mas dinheiro, Deus é maravilhoso, Deus quer que a gente seja próspero mesmo, mas próspero com força, para ajudar pessoas. Deus dá ideias, projetos para realizar, para ajudar pessoas, e a sua prosperidade, os seus bens, seu patrimônio passará para outra geração, para os seus netos, os seus bisnetos. Olha que coisa maravilhosa, a herança dos teus filhos, para os teus filhos, que coisa maravilhosa. Vamos pôr isso dentro de nós, Pai. O Senhor trouxe ouro, uma moeda de ouro, de prata, dentro da boca de um peixe, traga na minha conta, traga na minha vida, traga, papai querido, na minha família, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã, cada criança, cada jovem, adolescente que está aqui. Eu vou pedir para a bispa, por gentileza, nessa palavra, levantar um clamor de fogo. Oh, glória! Gosto tanto também dos clamores da bispa, porque é uma oração poderosa. Aleluia! Glória a Deus!